Saudações aos digníssimos membros da banca examinadora e ao nosso orientador, professor Marco Gomes. Meu nome é Gabriel da Silva Brandão Nascimento e junto aos meus colegas Gustavo Moraes de Oliveira e Henrique Tegani Ferraro, com grande satisfação, apresentamos o nosso trabalho de conclusão de curso intitulado Sistemas de Comunicação e Auxílio a Pessoas com Deficiência em Pontos de Ônibus, a fim da obtenção do título de graduação em Sistemas de Informação apresentados à Universidade Paulista. Para iniciarmos, é fundamental contextualizar a problemática que nos levou a desenvolver este trabalho, sabendo que a acessibilidade e a inclusão social são pilares fundamentais para uma sociedade equitativa. No Brasil, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, onde, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, cerca de 7,29% da população tem algum tipo de deficiência. O transporte público é uma ferramenta essencial para a autonomia das pessoas. No entanto, o dia a dia de muitas pessoas portadoras de deficiência é marcado por certos desafios, especialmente a barreira da comunicação entre o passageiro no ponto de ônibus e o motorista. Essa barreira impede uma comunicação eficaz das necessidades específicas de embarque, que podem gerar insegurança por algumas das vezes ou a impossibilidade de embarque. Diante da problemática apresentada, nosso objetivo foi desenvolver um sistema tecnológico acessível e de baixo custo, que integra a tecnologia assistiva de forma eficaz para estabelecer uma boa comunicação entre o passageiro com deficiência e os motoristas do veículo. Para alcançar essa meta, desdobramos nossos trabalhos em alguns objetivos específicos, que nos guiaram por cada etapa do nosso projeto. Primeiramente, foi criar um sistema tecnológico de baixo custo, para ter uma boa comunicação entre o passageiro com deficiência e os motoristas do ônibus. Segundo, foi desenvolver um totem que ofereça uma interface fácil e intuitiva, garantindo que o usuário possa interagir sem alguma dificuldade. Terceiro, foi promover a comunicação por meio de botões físicos, permitindo as seleções de linhas específicas e a solicitação do tipo de assistência necessária. E quarto, por fim, foi contribuir para a eliminação de barreiras no processo de embarque, proporcionando uma experiência de transporte mais segura e digna a todos. Bom, nos últimos anos tem crescido bastante e já cresceu bastante o interesse pela acessibilidade e pelos direitos das pessoas com deficiência. Segundo a norma ABNT 2020, a acessibilidade nada mais é do que garantir com que as pessoas com deficiência elas possam usar os espaços e os serviços com segurança e autonomia, né? E também com que elas tenham a inclusão digital, que é muito importante na área da tecnologia, né? Castius, que é um sociólogo espanhol, ele fala muito disso. Ele fala que ele cita a importância que é as pessoas conseguirem participar de forma plena na sociedade, né? E aí que entra a tecnologia assistiva, que nada mais é como sinais visuais, sinais sonoros, né, que ajudam a essas pessoas com deficiência a terem mais independência, especialmente em ambientes como o transporte público, né? E com a evolução da computação embarcada e da internet das coisas, plataformas como Arduino Uno e ESP32 ficaram muito populares em projetos para a acessibilidade. O Arduino Uno, principalmente por ser fácil de aprender e por ser aberto, e o ESP32 por ter conexão com Wi-Fi e com Bluetooth, né, o que é muito essencial para projetos que precisam de comunicação sem fio. Essas plataformas elas utilizam a linguagem C ou C++, né, que é bem eficiente e rápida, principalmente quando se compara com o MicroPython, por exemplo. E bom, quando nós falamos de comunicação sem fio, o módulo RF 433 MHz é uma opção barata e eficiente, com alcance de até 200 metros. Outras alternativas, como o próprio Wi-Fi e BLE, funcionam bem, mas elas são mais caras e elas têm que ter mais cuidado e elas sofrem com algumas interferências em áreas urbanas, por exemplo. Bom, para que essas pessoas com deficiência elas tenham uma maior facilidade no uso, dispositivos como botões, buzzers e LEDs eles são muito importantes, né? Os buzzers por emitir sinais sonoros, os LEDs por darem sinais visuais, né? E os controles por eles serem mais básicos, eles têm que ser uma forma de controle mais simples, né? Que foi o que eu disse agora há pouco, sobre a tecnologia assistiva,
que é muito importante para que essas pessoas com deficiência elas tenham uma maior independência quando elas forem entrar nesse ambiente do transporte público, né? E só tem que tomar um pouco de cuidado na hora que pode ocorrer um bounce nos botões, que esse bounce pode ser resolvido com algum software, né? E aí utilizar a técnica que se chama de debounce. E agora a gente vai apresentar uma tabela comparativa das tecnologias que estão disponíveis. A metodologia adotada para o desenvolvimento desse trabalho se caracterizou como uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa e experimental. Nosso foco foi a criação de um protótipo funcional seguindo um plano de desenvolvimento bem definido, que abrangeu algumas etapas. A primeira foi a montagem do hardware. Nessa etapa foi desenvolvido 2 protótipos principais. O primeiro foi o totem para o ponto de ônibus, que integra um Arduino Uno, um conjunto de push buttons, LEDs, indicadores, e um módulo de transmissão FR433 MHz. O segundo, o receptor para o ônibus, composto por um Arduino Uno, um módulo de receptor FR433 MHz, alertas sonoros com os buzzers e LEDs para sinalizações visuais da mensagem recebida pelo motorista, seguindo da programação dos componentes, onde a lógica de funcionamento do sistema foi desenvolvida na linguagem C++, na plataforma Arduino IDE. A programação do totem do ponto de ônibus foi responsável por identificar os botões pressionados e codificar as informações e transmiti-la via radiofrequência. No lado do ônibus, o código do receptor foi programado para decodificar essa mensagem e acionar os LEDs correspondentes e os buzzers, realizados a montagem final do protótipo, que se deu após a fase da montagem do hardware e a programação de cada componente, onde integramos todos os elementos em uma caixa para simular um totem. E por fim, a coleta de dados e a análise de dados através do questionário de pesquisa, que avalia aspectos como a usabilidade da interface, a funcionalidade do sistema, o alcance da comunicação sem fio e o tempo de resposta. Para a apresentação dos resultados, precisamos dizer que os testes seguiram o fluxograma de funcionamento representado nesta figura, que orientou todo o processo de acionamento e recepção das mensagens. Inicialmente, o usuário seleciona a linha de ônibus desejada, sendo a linha 1 ou a linha 2. Em seguida, o usuário seleciona a deficiência, o totem envia o alerta para o ônibus da linha selecionada, o motorista é notificado com a informação da deficiência do passageiro e o processo se dá fim aí. Neste vídeo é possível ver o totem 1 em funcionamento, onde através dos push buttons o usuário seleciona a linha de ônibus desejada, juntamente com a deficiência. Na sequência, o totem 2, que simula a recepção da mensagem pelo motorista, conta com os LEDs indicativos e o buzzer sonoro para a recepção da mensagem. No primeiro teste, com os totens posicionados a 1 metro de distância um do outro, a mensagem foi recepcionada com êxito em aproximadamente 1 segundo. Durante esse primeiro teste, o push button acionado no totem acendeu o LED correspondente à linha e à deficiência selecionadas, e o buzzer emitiu o sinal sonoro, retornando assim ao ponto inicial, pronto para uma nova solicitação. A seguir segue o vídeo do protótipo em funcionamento mostrando esse primeiro teste. Em seguida, conforme mostra a tabela, foram realizados 10 testes práticos, com variações de distância e combinação de entradas. Observou-se que em 7 desses testes, o tempo de resposta foi considerado rápido e a comunicação recepcionada com sucesso, enquanto em 3 testes houveram comprometimento da funcionalidade. Os testes em ambiente controlado indicam que o protótipo atende aos requisitos de comunicação em sua maioria. Em 70% das simulações, a mensagem foi recepcionada com acionamento sonoro e visual e contribuiu para a melhor comunicação entre as partes. Ressaltamos que um ponto importante a ser considerado foi a natureza dos testes. Eles foram simulados pelos próprios desenvolvedores em ambiente controlado, não sendo exposto ao público-alvo proposto.
Na análise dos resultados, observamos que o comportamento do protótipo está em consonância com iniciativas similares já descritas na literatura, onde reforça que tecnologias embarcadas auxiliam a acessibilidade no transporte público e isso se alinha ao objetivo inicial do projeto, de eliminar barreiras no processo de embarque. Ao comparar as duas plataformas de prototipagem, notamos que o Arduino Uno, com seu conceito de hardware open source e ampla documentação, atendeu de forma satisfatória os requisitos de simplicidade e baixo custo, especialmente considerando seu foco em acessibilidade pública. Em relação às linguagens de programação, os resultados evidenciam que a escolha do C++ apresenta tempos de resposta inferiores aos observados em outras literaturas, como implementações de MicroPython, por exemplo. Portanto, a escolha do C++ garantiu maior desempenho, estabilidade, confiabilidade ao protótipo e validou o tempo de resposta do dispositivo de forma satisfatória. O módulo de radiofrequência de 433 MHz mostrou-se eficiente em curtas distâncias, mas revelou vulnerabilidades a interferências e limitações de alcance, conforme previsto na literatura. Ainda assim, pudemos verificar sua viabilidade para transmissões unidirecionais de solicitações de parada, além da sua relação custo-benefício. Enquanto um módulo Bluetooth custa aproximadamente R$ 60, o módulo de radiofrequência de 433 MHz tem valor em torno de R$ 10, tornando-se uma solução equilibrada para um sistema replicável em larga escala. Quanto à sinalização, o uso combinado de buzzer e LEDs proporcionou confirmação sonora e visual clara. A interface de botões mecânicos, tratada com debounce e máquina de estados finita, garantiu leituras estáveis e organizadas, já previstas na literatura. Por fim, relembramos que os testes foram realizados por nós mesmos, o que limitou a obtenção de dados em cenários reais, indicando a necessidade de futuras avaliações com usuários finais para validar a usabilidade em ambiente urbano. Essas observações orientam os próximos passos no aprimoramento do protótipo e na expansão do estudo. Bom, e para fechar, a gente pode dizer que a construção do protótipo do Totem e os testes que nós fizemos, né, eles mostram que a ideia realmente funciona e que atendeu todas as ideias que nós tivemos desde o começo, né. Nos testes, o sistema respondeu super bem, né, com a comunicação entre o ponto de ônibus e o veículo, levando em torno de 2 segundos, né, o que é dentro do recomendado, sem contar que a combinação entre o sinal sonoro e o sinal visual, né, do buzzer com o LED funcionou super bem, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E claro que apareceram alguns problemas, né, no meio do caminho, como, né, uma leve interferência, uma leve falha na recepção, né, com o módulo RF433, né, que é até um ponto de melhoria para o projeto, né, futuramente. Mas mesmo com essas limitações, a gente consegue ver que o projeto é uma boa alternativa, boa e barata e acessível, né, para que essas pessoas com deficiência, né, elas possam ter acesso a essa mobilidade urbana de uma forma mais segura, justa, né, e digna mesmo. Recomendações para aprimoramento do projeto. Podemos citar diversas recomendações, como por exemplo, a criação de um aplicativo de celular integrado ao sistema do Totem, a inclusão de um display ao Totem com interface gráfica simples e de fácil navegação, ou também a implementação de tecnologias como o RFID e a NFC, que utilizam sinais de rádio para captar automaticamente os dados armazenados em cartões ou etiquetas eletrônicas, permitindo que o usuário usasse os bilhetes únicos, por exemplo, para se comunicar com o motorista. Adoção de um sistema de comunicação via satélite, especialmente em áreas com baixa cobertura de redes móveis ou de regiões muito remotas. E reforçando tudo o que já foi dito antes, é fundamental realizar testes dos sistemas em ambientes reais de transporte público, expondo o sistema às variações e desafios do dia a dia, com participação dos usuários reais para a coleta de dados quantitativos e qualitativos mais precisos, permitindo os ajustes finos na usabilidade e no funcionamento do sistema. Chegando ao final da nossa apresentação, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão. Agradecemos primeiramente a Deus, aos nossos pais e familiares pelo apoio incondicional e pela compreensão durante o processo, ao nosso orientador, professor Marco Gomes, por sua dedicação e pelas orientações, e por fim, a todos os membros da banca examinadora, pela atenção e pelo tempo dedicado. Muito obrigado.